O Manos Radio Show começou e o cara que tá aqui comigo hoje é da minha estirpe. Eu gosto de dizer isso aí porque é publicitário. Então a gente compartilha alguns valores sobre a profissão, sobre a comunicação. Ele tem algumas experiências bem interessantes que eu quero que ele descreva pra mim como foram. O cara gosta muito de moda, teve envolvimento absurdo. E como a publicidade entrou na sua vida, Giovanni Sartori? Tudo bem, mano? Beleza, meu velho? Como é que tá? Obrigado pelo convite. Uma delícia estar aqui. A gente já é quase de casa, né? Terceira vez já. Terceira, pô. Tá, mas a publicidade entra por quê? Por paixão? Na minha vida não, cara. Minha vida foi acidente, na sua? Eu acho que foi uma decorrência natural, assim. O que eu fazia, não existia curso quando eu era criança e um dia me disseram... Tá, mas o que tu fazia quando eu... Eu desenhava, eu escrevia. Tem uma maluquice que eu fiz uma vez. Meus pais saíram pra trabalhar, eu desenhei um dia inteiro, colei os desenhos na parede, abri a porta da minha casa e convidei as pessoas pra uma exposição. Tinha quantos anos, pô? Acho que eu tinha uns 11. Cobraço pelo menos de entrada? Não, mas tinha pipoca. Paga. Eu ofereci pipoca pras pessoas. Tu pagou ainda pra Meus pais chegaram, a casa tava cheia de gente que eles nunca viram na vida e disseram assim, seu maluco. Mas eu não fui podado por ter feito essas coisas, né? E um dia me disseram assim, acho que tu vende muito bem, tu fala muito bem, talvez tu seja um publicitário. Eu nem sabia o que era isso. E você tinha novo também, imagina? Como? Novinho também? Super, né? Com 11, 12, eu ouvia essas coisas, não existia, né? Até que um dia numa novela veio uma agência de publicidade que cria produtos e aí eu entendi que era parecido. Até porque publicidade quando você tinha 11 anos, né? Você tá com quantos anos? 40 aí? 47. 47, eu tenho 42, mas, bom, muito similar. Tamo junto. Era aquela publicidade que se restringia a Globo, né, velho? Exato, né? Não tinha uma publicidade, era Globo, Veja, que era o semanário da propaganda brasileira. Exato. Não tinha muita coisa. Não tinha, né? Não se sabia muito bem o que se fazia, né? Era uma profissão das novas, né? Novas profissões, vamos dizer assim, na época. Então, daí esse salto foi tranquilo. Então, falaram que você era publicitário, você viu na novela, agora eu sou publicitário. Vambora. Eu vou ver qual é. E aí comecei a estudar e as matérias eram muito parecidas, né? Eu recortava, desenhava, eu escrevia, vendia panfleto, fazia joguinho, vendia banquinha na frente de casa. Então eu falei, acho que eu sou isso aí. E foi natural. Fiz vestibular, entrei e no meu primeiro semestre eu já estava de estagiário numa agência, assim. Foi muito rápido. Já na lata, assim? Muito rápido. E terceiro, quarto, quinto semestre de faculdade eu já trabalhava em agência, já era diretor de arte, então criava os materiais e foi natural, assim, o que é muito difícil para chegar na engrenagem de uma carreira, assim, eu consegui muito cedo, talvez por gostar mesmo do que eu faço mesmo. Gostar mesmo, gostava da parada. Eu amo criar, amo. A primeira grande campanha que você criou, você lembra? Foi pra quem? A primeira grande relevância, assim, sabe, aquela coisa bacana, assim, que você olhou, pô, isso aí tá bacana. Não vou, não tem como não lembrar de meu primeiro filme passar na Globo num intervalo de Fantástico, né? Porra, daí também é sacanagem. Você falou grande. Porra. Eu fui lá. Caraca, velho. Foi pra Grendene, eu trabalhei 4 anos numa agência que atendia a conta. Caraca, velho. E eu tinha que fazer, era os áureos tempos dos grandes intervalos, né? E eu fazia o chinelinho da Grenda, fim de semana sim, fim de semana não, tinha um filme pra fazer, assim. Então tive que aprender muito, né? Como roteirizar pra grandes celebridades, aí de repente, assim... Da grande celebridade o quê? Contratar os grandes atores, é isso? Contratar as pessoas que seriam os personagens do comerciais, né? Então, Ivete Sangalo, Adriana Esteves, toda essa galera que hoje brilha aí, que na época era tão jovem quanto eu, né? Era início de carreira de um monte de gente. É muito difícil lidar com artista? Ser humano é mais difícil, né? Acho que artista sempre tem essa mítica, né? Na verdade, às vezes o agente do artista é mais difícil que o artista, o produtor, né? É mais chato o produtor, né? Existe uma proteção em volta dessas pessoas que elas sim têm uma relevância, mas são pessoas, né? Eu comi feijoada de pé descalço com Gisele Bündchen num set. De boa. De boa. Tinha um secto de pessoas que não podia chegar nela e ela destruiu o secto porque ela entende que são pessoas e sentou com todo mundo. Tinha um lounge especial para ela comer sushi e ela ficou sabendo que a gente tava com feijuca pro time de produção. Vocês estão loucos que eu vou comer peixe com feijoada rolando em volta. Então eu acho que é muito da postura, né? Muito da postura das pessoas. Agora, essa, por exemplo, ter alcançado esse auge, né, da propaganda no Fantástico, isso mexe com a cabeça do publicitário em algum momento ou não? Te coloca muito maior para você mesmo do que você realmente é? Eu acho que vai da tua formação, vai dos teus valores, mas é um abismo perigoso, né?
porque ninguém é Deus, né? Ter ideias fabulosas, né? Teve uma fase nos anos 80, anos 90 que eram os deuses da publicidade, Nizam Guanais, a galera da W Brasil, ou seja, meu Deus, chegar numa agência dessa, você é no mínimo digno da nuvem divina, né? De ter ideias. Era uma guerra, né? Era uma guerra entre né? eles. Eu sou de uma fase que se a gente saísse da agência e por um acaso no final de semana passasse, tivesse uma luz acesa na sala da criação, era possível que alguém estivesse roubando uma ideia sua para apresentar e o seu trabalho perder e o outro entrar na Globo, por exemplo. Então era muito angustiante, né? Trabalhar com isso, porque rolou isso já? Sempre rola. É mesmo? Rolou? Rolou muito, né? Hoje não mais, porque eu acho que não é mais valor isso, né? Mas numa época onde ganhar prêmios eram mais relevantes do que as próprias ideias, né? Então, às vezes se faziam campanhas premiáveis que não cumpriam os objetivos delas, mas eram leoninas, né? Ganhava os leões de Cannes e tornava as pessoas alto escalão de criativas, né? Se tornava importante, Se tornava questionável, importante, né? Não me questiona, tem um Cannes, né? Ganhava a mesa com estagiário. Quantos Cannes você tem? Mas nunca foi uma profissão muito cansativa pra você, cara? Ela é exaustiva, né? Porque eu acho que gerar ideia, apesar de não ter dom divino, ela é uma coisa que precisa nascer, né? Vem de dentro, assim, por mais que você tenha um processo de pesquisa, buscar no repertório, entender para onde que você vai levar, tem uma hora que é de sofrimento, né? Eu sempre digo para as consultorias que eu dou e para os meus assistentes ou para quem acaba trabalhando comigo, tem uma fase que é de angústia, e a angústia faz parte do processo. Pensa lá que você está fazendo uma campanha imensa, que tem uma responsabilidade de trazer um número, de trazer uma venda, ou de chegar numa arrecadação, ou de movimentar, ou mobilizar, e isso está contigo. É angustiante, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, o publicitário Giovanni Sartori, num papo comigo aqui no Manos Publicidade Show. Eu já volto aqui na 92. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, Humanos Publicitários Shows na 92, a música nos conecta, a publicidade nos conecta. Giovanni Sartori, você acha que a publicidade é a mais nobre e essencial de todas as artes da comunicação? Nossa, como é que eu saio dessa? Eu não sei, responde, né, cara? É verdade. Eu acho que ela é uma das, né? Uma das. Eu acho que é um composto, porque a gente precisa muito dos apoiadores, dos designers, dos jornalistas. Eu acho que não é só vender, né? Ou só ter a ideia. Como é que você define publicidade, cara? Você, não a teoria que tá no livro do Kotler, não quero isso aí. Quero você. Eu vou te contar como eu me apresento. Eu consigo fazer contar a história de alguém que não consegue se contar, transformando esse alguém em uma marca, né? Marcas que não conseguem se comunicar ou se definir, ou como elas conseguem se decifradas pelo consumidor, ou como o consumidor se conecta. Então, eu entendo que o meu papel é ser um interlocutor entre vocação de marca, produto e o que as pessoas querem e como elas querem. E onde é que entra o medo de errar no meio disso tudo? Não tem. Não existe? Não. Não tem? Você não faz parte de você isso aí? Não. Porque eu acho que o erro faz parte do processo. Pode não ter dado certo, mas alguma coisa vai dar certo. Tá. Eu acho que medo não combina com quem tem que criar. Com a criação? Não combina. Porque senão eu não consigo trazer algo inédito, né? Se verdade, eu tiver medo, eu vou ficar perto de alguma coisa que já saiu. O medo é um limitador. Ele não te permite... Eu acho que essa é a diferença entre os trabalhos que têm visibilidade e os trabalhos que você olha e diz assim, o que tem que não vai? É medo. Porque quem não tem medo, ousa. Traz uma coisa nova, formata de um outro jeito, cria uma coisa que não existiu. Né? A pessoa com medo, ela vai pegar um parecidinho, tá tudo certo, não acontece nada. Agora, uma regra de publicidade que não existe ideia idiota, né, gente? Não tem ideia idiota, né, cara? Não tem, eu acho que a liberdade tem muito a ver com criação, né? Então, você tem aquela fase que a gente chama entre nós, né, de brain, né, de a hora que a gente joga as ideias na mesa com os colegas ou com a gente mesmo, pode tudo, porque no meio daquilo tudo, pode ter um caminho, né? Isso eu aprendi com eu tive uma assessoria que me fez um processo de gestão de processo criativo, de entender nos meus rascunhos, de entender aonde eu rabiscava alguma coisa que eu dizia assim, não, isso é ridículo. E ela vinha e dizia assim, não é, isso pode ser uma caixa. Sabe onde eu sempre achei os slogans mais incríveis?
no meio dessa zona. É isso aí. O slogan nascia naturalmente, eu dizia, cara, tá aqui, ó. A gente já falou, a gente fala isso todo dia. Eu tenho meus caderninhos desde o meu primeiro rabisco, desde 2019. Das ideias, tudo lá? Todas. Porque às vezes eu tô numa zica criativa, se eu não consigo sair de um turbilhão, eu preciso achar, eu vou me ler. E aí vou ver, às vezes eu anoto lá um treco, uma frase, uma palavra. Mas o que te inspira, cara? Onde é que você busca a inspiração? Eu tenho um caminho que é contrário ao natural, vamos dizer assim. Eu não pesquiso na publicidade as coisas. Tá. Então eu gosto de ler um monte de biografia. Eu adoro a vida real das pessoas. Mais ou menos como o Irving da Apple, que desenhava banheiras. Pode ser. Sabe aquela coisa? O Jobs fez questão de pegar um cara que não fazia computadores. Exato. O meu hobby preferido é decoração, então eu estudo muito decoração e isso faz com que eu tenha alinhamentos gráficos que são inspirados em outras coisas que não no sistema digital. Eu gosto de olhar cor de alimentos e quando vou fazer meus trabalhos eu busco cores e combinações que não existem na cartela Pantone, vamos dizer assim, que na natureza a gente tem outros tipos. Então eu sempre, isso é o meu olhar investigativo desde criança, assim, que eu fui muito estimulado a olhar onde ninguém olha. E como é que é o valor nisso tudo? Como? Cobrar valor. Como faz com que o cliente entenda, né, que o que ele está pagando é algo muito maior do que eu acho que a obra talvez não tenha o valor que o processo tem. Então eu valorizo muito o meu processo criativo. Eu faço questão de levar o caminho que eu percorri, aonde é que eu vim, o que fez eu chegar lá. Porque eu acho que às vezes um diamante não tem o valor da jazida, né? Se isso for claro, pode ter mais dali. Então eu gosto muito de tornar público o meu processo. Tá, e quando o cliente não entende isso? Acontece. A culpa é tua? Acontece. Ou é porque às vezes não bateu? Eu sempre digo para todo mundo que a gente, quando está trabalhando, né, num projeto com uma equipe, o cliente tem 100% de chance de ter a opinião contrária à sua. Ele não participou do processo. Ele marcou contigo, ficou 2 meses longe, depois você vem lá com um monte de coisa, ele pode não acompanhar, pode não gostar. É um direito, né? Não gostei. E aí eu tenho uma coisa que é libertadora. Eu finjo que aquele trabalho saiu. Tá. E ele tá me chamando pro segundo. Tá, e eu tenho que fazer uma coisa nova. Você joga fora aqui? Não, vai pro meu caderninho. Você deixa guardado? Eu tenho meu arquivo de tudo. Sabe que eu sempre fui um cara de jogar fora, cara. Eu não jogo. Eu dizia o seguinte, tá, não, isso não... Eu preciso descartar, aí é cada um com a sua mente. É isso aí. A minha, ela precisa ser... Eu preciso descartar aquilo e dizer, não, isso não serve mais. Eu preciso construir alguma coisa... Você descarta e eu digo, isso saiu semana passada. Sei lá. Tem que fazer o próximo. Cada um escolhe a linha, né? E aí vai. E essa parte de cobrança, cara, eu acho que ela é sempre difícil, sabe, gente? A parte do valor, cara. Porque a gente... é intangível, né? Quanto vale um slogan? Quanto vale uma marca? Né? Então eu sempre faço uma conta na minha cabeça, o quanto eu acho que aquilo que eu vou fazer vai rentabilizar para esse cliente. Então eu assumo um compromisso. A gente vai criar uma marca nova, essa marca tem que te trazer X clientes, tem que fazer X vendas, o que ela precisa fazer. Quanto vale um jingle, né, cara? Pois é. Uma coisa que o cara vai repetir por 50 pra anos. Vida, né? Pra vida, pô. Exato, né? Quantas a gente ainda canta, ou quantas marcas a gente adora e carrega no peito. Quanto vale isso, uma camiseta que tem 40 anos com um logo dentro? Então eu tento calcular mais ou menos por aí. Sabe um exemplo que eu uso muito, cara? É aquela marca atrás do gol, aquele gol de campeonato, né? Aos 45, que aquele gol vai ser reproduzido por 50 anos e aquela marca vai estar atrás ali, né? Quanto vale isso? Quanto vale isso, né, cara? Exatamente. No mundo inteiro reproduzindo, né? Uma marca, né? Isso são as proporções que as coisas podem tomar que a gente não tem como saber. Mas a publicidade, ela é perigosa de algum jeito ou não? Depende, né? Eu acho que um dos compromissos que a gente tem é falar da verdade, né? A gente não pode comunicar algo que não é real. Eu sempre tento com os meus clientes dizer assim, é de fato? É real isso? As pessoas conseguem isso? Porque trabalhar com inverdades não combina, né? A gente não pode tornar público algo que é falso. Isso eu tenho como princípio. Tem mil maneiras de lidar com essas coisas, enfim, mas acho que é um compromisso nosso como comunicador, se eu tiver que espalhar uma coisa que seja verdadeira, né? Isso tem a ver com alma. Mas isso não tem nada a ver também com você, enquanto criativo, acreditar ou não naquela marca, né? Exato. Né? Quer dizer, depende, eu acho que tem um papel também de alertar, né? Eu já fiz campanhas para um cliente que ele tinha uma marca boa, mas ele não tinha um bom produto. E a marca era boa? A marca, identidade, gráfica, o discurso de marca, mas ele não tinha um produto bom.
E ele chegou no dia da foto e falou assim, agora a gente vai arrasar e olha que lindo o meu produto. Eu falei assim, eu vou te contar uma verdade. Não é bom. Mas a gente, eu falei porque é o meu papel, né? Mas eu posso te ajudar a fazer ficar. Vamos chamar um cara novo, vamos mexer nisso para que a gente tenha um produto que combine com o teu discurso. Porque você tá tão envolvido no processo que você acha que tá com aquilo na mão, mas não tá. E aí a gente fez um trabalho enorme de pesquisa de público, trouxe designers e mexeu no produto. E ele sentiu lá na ponta. Na hora começou a ter volume. Então isso é bem importante, assim, né? Porque você fala é a miopia do dono, né? Exato. Ou tá mergulhado demais no processo, mergulhado em fazer dar certo e não tem a visão. E ele não é obrigado a ter essa visão, né? Eu acho que o que ele tem é perfeito, né? Acho que a marca dele é intangível. A gente é assim com as nossas coisas, né? Então, acho que o nosso papel, inclusive, é esse, assim, não como criador de marca, como criar discurso de marca, como potencializar comércios, indústrias, enfim, tem que ter uma visão clara do que está fazendo, e inclusive do que as pessoas querem, porque às vezes as pessoas montam umas empresas que não tem público ou está desfocada de público. Né? Mas hoje, por exemplo, quando um cara, isso já aconteceu comigo, o cara senta na tua frente com uma ideia unicórnio, né? De $1 bilhão, e ele vai falando aquilo como uma verdade absoluta, porque ele construiu aquela narrativa na cabeça dele que é verdade, e quando ele termina de falar, você já sabe que aquilo, né? O teu filho, não vinga. Aquilo não vai vingar. Não vai vingar. Como é que você fala pro cara isso? Como é que você desconstrói? Eu já passei por situações bem constrangedoras nesse sentido. Já falei o que não devia, falei demais, né? Desmotivei. Onde é que o papel do publicitário tá onde nisso? Eu acho que não queimar a largada. Acho que a gente não pode dar uma opinião sem embasamento, né? Às vezes, que o unicórnio do cara realmente funcione. A gente tá julgando. Então eu acho que o julgamento é uma coisa que a gente não tem o poder. É o preconceito nosso, por exemplo, o que a gente carrega como criador, é isso? Tem empresas de pesquisa, tem econômicos, tem uma série de pessoas, profissionais bacanas que podem entrar aí no teu squad e ajudar, ou dar a visão ok, ou fazer um direcional novo, ou chegar na conclusão de que esse projeto não vai adiante ainda, né? Às vezes nascem ideias muito boas 5 anos antes de ter público para isso. Você falou de 5 anos, eu me lembro de uma história do maluco aqui pela região, que ele me chamou e apresentou um aplicativo de relacionamento social, que segundo ele ia destruir o Facebook. Eu falei assim, não dá pra te achar um inimigo menor, né? Pô, precisa... Exato. Né? Pô, precisa atacar tão grande. Vamos começar por aqui, né? Quem sabe a gente começa a construir aqui, depois a gente se preocupa com o Facebook e tal. E o cara não gostou muito, cara. Mas eu não falei que era ruim. Eu falei, pô, né? Você escolheu o pior inimigo. A meta era alta, né? Pô, a meta era alta. Complicado essa meta aí. Pra gente cair tá mais fácil, né? Exatamente. Né? Se a gente, por exemplo, buscar 1.000 usuários é uma coisa, agora você já querer 1 milhão de cara, pô. Né? Vamos começar devagarzinho. Uma briga mundial, não é? Tá, o pessoal te encontra onde? @ Eu tenho um Instagram romântico, vamos dizer assim, né? Qual é? Vai lá. @Didio Sartori, que é o meu Instagram da minha coleção de xícaras. É Didio. Didio. G-I-G-I-O. Didio. Isso, é o meu apelido de mercado, né? Didio. Meu nome é Giovanni. Tá. E virou Didio, né? Minha avó até hoje não entende, porque Didio é um apelido de Luigi e não de Giovanni, né? Tá. Não tem nada a ver com Didio. Mas o povo... Didio de Topo Didio? Quis me chamar de Didio e virou Didio. Didio, tá. Didio Sartori. Didio Sartori. Monstro, obrigado pela presença. Foi um prazer. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, hein? Se você não acha publicidade importante, humano você não é. Que é a mais importante de todas as artes. Somos todos humanos.